Não podia ser melhor estar o Grayson aqui com a gente. Acho que era o espírito que a gente precisava mesmo, de celebração, de respeito à história, aos fãs, aos ingressos que já estavam sendo vendidos, né? O anúncio foi feito dia 8 de dezembro do ano passado, com o Eloy incluso, né? Eu tomei essa atitude também, né, porque eu nunca fiz parte do Sepultura. Eu sempre fui um músico autônomo, né? Eu sempre fui um músico contratado da banda. Olha, que a entrada do baterista Eloy Casagrande no Slipknot tenha sido um feito grandioso e muito comemorado pelos fãs brasileiros de metal, isso ninguém pode negar. Porém, todo o processo que envolveu essa transição em sua carreira, ao que parece, não foi tão tranquilo assim, principalmente porque envolveu a sua saída repentina do Sepultura, que estava prestes a iniciar a sua turnê de despedida, gerando assim um certo mal-estar entre seus colegas de banda, especificamente no guitarrista Andreas Kisser. Mas a pergunta que fica é, será que essa saída do baterista para tocar no Slipknot tenha sido motivado somente pelo anúncio do fim do Sepultura? Ou será que há mais coisas envolvidas por trás disso? Bom, recentemente o baterista cedeu uma entrevista ao canal UOL e revelou algo surpreendente sobre os 13 anos que esteve na banda. E é sobre isso que nós iremos abordar nesse vídeo. Meu nome é Daniel Borgens e seja muito bem-vindo ao meu canal. No último dia 1º de maio, após muitas especulações acerca da entrada de Eloy Casagrande no Slipknot, eis que o baterista finalmente é anunciado de forma oficial como novo membro da banda. Se por um acaso você não estiver muito por dentro de como que foi todo esse processo, eu vou deixar um vídeo aqui no card acima que eu fiz aqui pro canal falando sobre esse assunto. Bom, e não tem como negar que isso foi um acontecimento marcante aqui pro metal nacional e principalmente muito comemorado pelos fãs brasileiros. Afinal de contas, nós teremos um músico nosso representando o Brasil, tocando em uma das maiores bandas de metal do mundo, se não for a maior em nível de popularidade atualmente. O que acabou também sendo um grande salto na carreira de Eloy Casagrande, que sempre foi um músico talentosíssimo desde criança, quando ele se apresentava no Faustão, até chegar na maior banda de metal nacional, do qual ele permaneceu por 13 anos fazendo um trabalho fantástico. E com isso, lógico que ele foi fazendo seu nome, se tornando referência para muita gente. Embora ele mesmo tenha dificuldade de reconhecer isso, tamanha a sua humildade, como ele próprio diz nessa entrevista. Cara, como que é essa transição de você perceber na tua cabeça que você virou uma referência de fato, assim? Ah, é isso? Eu não sabia. É possível. É exatamente isso. Eu não sabia disso, não. Não, é complicado, cara, lidar com isso, assim. Na verdade, essa ficha não caiu, né? Que as pessoas me seguem, me têm como referência, porque pra mim sempre continuou sendo a mesma coisa, entendeu? Eu sempre continuei fazendo o meu caminho, fazendo o que eu gosto, encontrando novas soluções, estudando. Então, pra mim foi um caminho muito natural, né? Porque eu nunca tentei me transformar numa referência, tipo... Eu acredito que é até difícil de falar isso, tipo, mas enfim... Bom, e de acordo com esse frenesi todo aí nas redes sociais por parte do público, eu acho que é unânime que foi super merecida essa conquista do Eloy. Além do que, foi mais uma grande alavancada em sua carreira, porque vamos combinar, né? O moleque zerou o jogo. Porém, obviamente que a ida de Eloy Casagrande para o Slipknot teria que envolver a sua saída do Sepultura. E o mais incomodado da banda com tudo isso, ao que parece, foi o guitarrista Andreas Kisser, que enxergou essa decisão repentina de Eloy Casagrande como uma atitude não muito ética por parte do baterista, já que o anúncio de Eloy Casagrande foi feito apenas algumas semanas antes da turnê Celebrating Life Through Death, através de uma reunião que ele convocou de última hora. E o guitarrista, depois de meses em silêncio sobre o ocorrido, finalmente falou a respeito da saída de Eloy Casagrande em uma entrevista que ele cedeu pro site Xablau. E como foi a saída do Eloy Casagrande da banda? Ah, mano, ele resolveu sair e foi embora. Foi bem assim. 3 semanas antes do primeiro show, dia 6 de março, ele anunciou que tava indo lá pro Slipknot. Do nada. A gente não tem nada a ver com a história dele, com a banda, mas foi bem esquisito, cara. Assim, acho que o fato dele ir pro Slipknot é um fato normal. Acho que a qualidade de baterista que ele tem, né? Porra, pode tocar em qualquer banda do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas eu não sei, acho que o momento e a maneira como ele escolheu fazer foi bem esquisito, assim. Em contrapartida, o Eloy Casagrande também cedeu uma entrevista pro canal UOL. Além de ter falado de como foi todo esse processo de sua entrada no Slipknot, ele também revelou algo surpreendente sobre o tempo que esteve no Sepultura. Quando surgiu esse convite do Slipknot, era um convite que não tinha como esperar, né? Até o final do Sepultura. Era assim ou não. Né? Então, assim, eu não tive muitas escolhas. No dia que eu recebi o sim do Slipknot, foi no dia que eu liguei pro Sepultura e marquei uma reunião com eles no dia seguinte. Falei, não, é muito sério, preciso falar com vocês pessoalmente. Eu tomei essa atitude também, né, porque eu nunca fiz parte do Sepultura. Eu sempre fui um músico autônomo, né? Eu sempre fui um músico contratado da banda.
Então, a partir do momento que eu tomei essa atitude, é porque eu tinha essa liberdade. Não é que eu fazia parte do contrato social do Sepultura. Pois é, por um acaso passava pela sua cabeça de que o Eloy Casagrande, que já estava há mais de 13 anos no Sepultura, era simplesmente um músico contratado? E tudo bem, isso é até normal em se tratando de bandas grandes. Não todas, é lógico, né? Mas em muitas bandas que trabalham dessa forma, quando sai algum membro original, geralmente o que entra no lugar daquele que saiu, entra como músico contratado. Quer dizer, ele é um membro oficial da banda no que diz respeito à divulgação, fotos, line-up, mas na parte burocrática o cara acaba assinando um contrato com suas devidas cláusulas, como se fosse um funcionário entrando numa empresa. Realmente uma banda, principalmente de grande porte, é uma empresa. E é meio óbvio que isso acontece porque se caso esse músico não der certo e tiver que sair mais pra frente, fica muito mais fácil para resolver através dos trâmites normais de uma quebra de contrato. E também para que a empresa, ou a banda como você queira chamar, não tenha problemas legais no futuro próximo. E falando nisso, né, como toda empresa que está prestes a fechar suas portas, não há nada mais justo, né, que um funcionário dessa empresa tenha todo o direito de agarrar uma outra oportunidade em outra grande corporação. Eu acredito que tanto do meu ponto de vista como da maioria das pessoas, foi simplesmente isso que aconteceu com o Eloy Casagrande. Ele, ciente de que o Sepultura iria acabar após a turnê de despedida, enxergou a oportunidade de tocar em uma das maiores bandas do mundo, foi lá, fez o teste, mandou bem e simplesmente conquistou a sua vaga, merecidamente. Porém, parece que o guitarrista Andreas Kisser teve uma certa dificuldade em entender e aceitar toda essa dinâmica, né? Dizendo que foi esquisita essa saída do Eloy Casagrande e que não era o momento certo. Sei lá, né? Como o próprio Eloy Casagrande falou, era pegar ou largar. Não dava pra esperar o fim da turnê do Sepultura. Até lá, com certeza, o Slipknot arrumaria outro baterista. E é óbvio que se isso não tivesse acontecido, o Eloy Casagrande não ia parar de tocar bateria. Mas quem garante que ele ia ter uma outra oportunidade dessa magnitude em uma outra grande banda? Então eu acho que faltou um pouco de discernimento pro Andreas Kisser tentar entender isso também. E também vai saber até que ponto que essa saída do Eloy se deva somente ao fato dele ir tocar no Slipknot. Bom, além dessa revelação dele aí, né, de que na verdade ele era um músico contratado do Sepultura, há também rumores aí na internet de que a relação dele com o guitarrista Andreas Kisser já estava bastante desgastada. Não sei se esses boatos são verdadeiros, tá? Se você por um acaso viu alguma coisa mais concreta em algum lugar, põe aqui nos comentários. Quanto ao Sepultura, por sorte eles conseguiram encontrar um outro baterista de forma bem rápida, né? Como vocês já devem saber, o Grayson Krutman, que é um outro grande baterista, o cara bem técnico, toca muito e se encaixou perfeitamente na banda. O momento é muito positivo também, o Grayson, né, Krutman entrou na banda com uma energia maravilhosa, técnica espetacular, é um cara muito gente boa, 21 anos de idade, né, super interessado, né, em aprender sobre a cultura do Brasil. Cara, sensacional, cara. Acho que ele trouxe uma outro tipo de energia para a banda que está sendo muito bom, sabe? Muito positivo. E o que se esperava, né, depois desse momento mais turbulento, é que o guitarrista Andreas Kisser, já mais conformado com a situação, tivesse um gesto mais generoso com seu ex-colega de banda, né, agradecendo aos serviços prestados e desejando boa sorte para ele na nova empreitada. Porém, depois dessas declarações nessa última entrevista, deu para sentir que ainda tem aí um ressentimento guardado. E na minha opinião, eu acho que ele deveria até ter ficado orgulhoso, né, assim como os caras do Angra ficaram quando o Kiko Loureiro saiu para ir tocar no Megadeth. Mas cada um, e como ele mesmo falou, cada um é livre para fazer as suas escolhas e que arquem com as consequências. As coisas têm que ser do jeito que tem que ser, né? Cada um é livre para escolher o que fazer e como fazer e arquem com as consequências, né? Sei lá o que ele quis dizer com isso. Mas e você que está assistindo, o que achou dessa situação toda, da entrada do Eloy Casagrande no Slipknot, da forma como o Andreas Kisser lidou com a situação? Põe aí nos comentários e também dá uma olhada no que a galera tá falando a respeito disso. Obrigado por ter assistido, se você gostou já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva aí no canal e ative as notificações. Tamo junto, até o próximo vídeo.